Seja bem-vindo ao Conexão ACP, o podcast da Associação Comercial do Pará. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante para Belém, que é o aluguel por curta temporada durante a COP30. A cidade vai receber cerca de 60 mil visitantes e os setores imobiliários, de seguros, já estão se movimentando em torno para atender essa demanda. Para falar sobre o tema, contamos com dois especialistas, Gilcilene Lima, da Câmara Setorial Imobiliária da CP, e o Gustavo Tavares, da Câmara Setorial de Seguros. Sejam bem-vindos ao Conexão ACP. Obrigado. Eu quero iniciar solicitando uma apresentação de vocês, para a gente conhecer a especialidade de vocês. Gilcilene, a gente pode começar com vocês. Obrigada por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou Gilcilene Lima, sou corretora de imóveis há 10 anos. Tenho uma imobiliária que nós fundamos há 10 anos também. Somos especializados em imóveis de médio e econômico em Belém, Ananindeua. E nós temos assim uma gama de serviços e temos assim um prazer enorme em educar pessoas. Então, entrar para esse mercado agora, entrar para a ACP, entrar para a Câmara Setorial, foi um grande desafio, justamente por conta de que eu achei muito interessante e muito pertinente ao que a gente faz hoje, que é educação, né? Educação de corretores, trazer informação para o mercado imobiliário. Muito obrigada, Gilcilene. Gustavo, se apresente para nós conhecermos a sua especialidade, a sua área de atuação. Bom, Gina, primeiro eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar, né, pela Conexão ACP, trazer esse tema tão importante que está tão em alta na nossa cidade devido à COP30, né? Bom, eu me chamo Gustavo Tavares, sou corretor de seguros, atuo há mais de 10 anos no mercado de seguros. A nossa empresa é a GT Corretora de Seguros e é uma alegria compartilhar com vocês que em 2024 a nossa empresa chegou à marca de mais de 5 mil apólices emitidas e temos um patrimônio de mais de 650 milhões de patrimônio segurado com uma apólice ativa. A nossa empresa ela acabou se especializando no seguro de riscos patrimoniais, tá? Seja de edifícios comerciais ou residenciais, mas também nós temos atuação no seguro de pessoas, né, do cuidado de vidas através de seguro-saúde, plano de saúde, entre outros benefícios que nós oferecemos. Grande portfólio, né, de produtos e serviços. Eu só estou na coordenação da Câmara de Contabilidade da CP. Então, o que é importante dizer, né, que a CP hoje tem um conselho de câmara, uma diversidade de representação de setores, e eu estou lá, coordenadora da Câmara de Contabilidade da CP. Então, nós somos três segmentos, três setores aqui, para fazer uma conversa integrada desse tema tão relevante em torno da COP30. Gilcilene, eu queria entender e conhecer mais como a Câmara Setorial do Mercado, né, imobiliário, que você aqui coordena e representa, está se mobilizando em torno da COP30. Então, nós estamos bem envolvidos em relação à COP30. Nós já fizemos vários workshops, lives, não só falando de precificação, mas trazendo à luz, né, informações como formas de contrato, modelos de contrato, cláusulas contratuais. Ontem nós estávamos falando justamente sobre algumas coisas que a gente não pode deixar de trazer, né, de dar informação tanto para o proprietário quanto para o corretor de imóveis, porque esse é um momento único que a gente está vivendo, né? O evento, a COP30 é um evento que vai mudar totalmente os rumos do turismo na nossa cidade, no nosso estado. Então, informação hoje é o que ainda é um pecado, né, no mercado imobiliário. A gente ainda sofre muito por falta de informação. Ainda é cedo, né? Apesar de que a COP já vai acontecer daqui a um tempo, mas hoje, quando você faz pesquisas, principalmente de preços de imóveis, você vê pouquíssimo. Mas com certeza a gente vai ter acho que agora no mês de março a gente já vai ter uma mudança bem significativa, principalmente em relação
aos preços de imóveis. E a Câmara está bem engajada em dar informação, levar informação e ajudar o setor a fazer com que esse evento seja um evento de sucesso aqui para o nosso É, estado. suprir essa necessidade, essa carência de informação, mas trazer informação qualificada, né? Porque no Qualificada, mercado tem muita correta, né? desinformação, muita Correta, com especulação. responsabilidade. Exatamente, acho que até uma outra questão, né, em relação a essa informação de precificação, alta de preços. E assim, a gente tem agido muito fortemente para combater, né? Eu acho assim que o legado que vai ficar da COP, ele tem que ser positivo. E a gente, esse é o momento, né? Quando eu falo que, assim, que é cedo para a gente dizer que tá, como estão, se as coisas estão realmente do jeito que elas realmente vão ficar. Mas esse é o momento de a gente combater, por isso que a gente está realmente Trabalhando, trabalhando forte colocando essa para informação. tentar regulamentar, né, regular esses preços, essas informações. Hoje a gente chega, tem muita gente que chega, Gil, e esse imóvel aqui? Chega assim, eu tenho um imóvel na Pedreira, quanto é? Quanto é que eu coloco? Quanto é que eu precifico? As pessoas ainda não sabem que não é só o imóvel, a localização. É muito mais profundo, né, para você precificar o imóvel. Não são algumas coisas. Tem aí um checklist de informações que a gente precisa olhar e hoje a gente está tentando, de uma forma bem tranquila, ajudar todo mundo. Suprir, né, essa informação. Gustavo, no setor de seguros, quais são as principais preocupações, né, com a COP30, mas especialmente as principais oportunidades, né, que se observa em torno dessa demanda que surge com a COP30? Certo. Bom, Regina, de fato, existe uma especulação muito grande, principalmente na área da GIL, que é o mercado imobiliário. E aí, juntamente com essa demanda da locação do imóvel, vem a preocupação com o seguro desse imóvel. Então, o nosso mercado ele também está muito aquecido devido às pessoas agora procurarem, né, uma seguradora, procurar um corretor de fato para contratar uma apólice segura. É como ela falou em legado. A nossa intenção da nossa Câmara de Seguro é primeiro trabalhar de forma de conscientizar e educar, tá, o consumidor, o proprietário de um imóvel, que ainda existe o risco de acontecer um acidente, um sinistro, como um incêndio na casa dele, mesmo depois da COP. E esse nosso trabalho, ele é um trabalho que deve ser feito incansavelmente, porque para você ter uma ideia, Gil, em torno de 15 a 17% somente das residências no Brasil possuem uma apólice de seguro. Então, as oportunidades que surgem, além do residencial, porque a pessoa ela vai alugar o imóvel dela, com todos os seus bens dentro, e aí entra o papel do corretor em fazer um atendimento consultivo, tá? Para que a pessoa saiba que ela deve consultar as cláusulas de uma apólice seguro, porque não existe seguro total, né? Isso é um mito que as pessoas falam, não existe seguro total. Então existem situações onde ela não vai ser coberta, não vai ter o devido atendimento pela seguradora. Então o papel do corretor é formalizar uma apólice de seguro, né, intermediar essa contratação de uma forma responsável, tanto para o turista que vai vir alugar o imóvel, quanto, né, para o locador do imóvel, ele estar ciente de tudo que uma apólice de seguro vai amparar e cobrir as devidas situações de sinistro. O que é possível perceber que a gente faz de um mercado aquecido, é uma série de oportunidades de negócios que gera em torno desse evento importante, necessário. A gente está falando do mercado imobiliário, então as pessoas têm oportunidade de gerar renda, né, novos negócios para quem. Nós estamos falando da locação específica, da curta temporada, mas surge, você fala, mercado de consultoria, o mercado de orientação, o mercado de seguro, a possibilidade de mudança de cultura, né, eles estão com um percentual tão baixo de pessoas que têm os seus imóveis assegurados, de entender qual é o contrato mais adequado, o seguro mais adequado, então tantas possibilidades que gera em torno desses negócios, né? E aí, lógico, quando se fala em oportunidade de negócio, fala em renda extra, em ganho extra, em receita extra, e aí já envolve, inclusive, o meu setor, né, que é o setor da área de contabilidade, com a preocupação com a renda, com a tributação,
o imposto de renda, e aí às vezes também essas informações também não chegam, Não né? chegam. Como seria essa tributação do imposto de renda, no que não, talvez não tenha cultura específica que seria o aluguel por curta temporada. Então a gente percebe a necessidade, né, de que as pessoas tomem conhecimento, sejam orientadas, e esse é um trabalho que as câmaras da ACP, dos setores que estão sendo demandados, estão produzindo informações para entregar para os nossos associados e para toda a sociedade aqui, né, na nossa cidade. Oferta de imóveis por curta temporada, Juscelene. Você chegou a comentar que existe, né, logicamente, uma demanda, uma procura. É uma preocupação ainda em relação ao seu setor? Olha, Regina, eu acredito que, assim, hoje, quando você pesquisa, ah, se entra numa plataforma de aluguel por temporada, você não, assim, surge, dá aquela dúvida, né? Vai ter imóvel suficiente para acomodar essa quantidade de pessoas que vêm para o evento? Mas eu digo assim, pela minha imobiliária, por exemplo, nós estamos no momento de captação de imóveis, de precificação, mas os nossos imóveis ainda não estão divulgados. Nós ainda não estamos com os imóveis fazendo tráfego pago. E assim, muitas imobiliárias ainda estão fazendo esse trabalho também de captação. Então, por isso que eu falei que de março em diante, o que eu acredito que vai virar isso, essa realidade, ela vai mudar, justamente por conta disso, porque esse é o momento que as pessoas estão procurando. Me procuram as outras imobiliárias, procuram o próprio Sebrae, né, que ele direciona. Então, é, é, eu acredito fortemente que nós teremos acomodação para todo mundo, até porque nós temos muitos proprietários hoje que ainda não sabem a oportunidade que é alugar. De um lado, nós temos os proprietários que acham que vão enriquecer, né? E é justamente essas ofertas que a gente vê de preços exorbitantes. E, por outro lado, alguns proprietários que não sabem ainda a oportunidade que eles têm na mão agora de alugar o seu próprio imóvel, né? Sabendo e assim reforçando que não é momento de trocar de casa, não é momento, você não vai Mercado aquecido. ficar milionário com aluguel de 15 dias, tá? Mas é uma oportunidade de ganhar uma renda extra, de tirar uma renda extra. Você que tem um imóvel e de repente tem a possibilidade de sair desse imóvel e deixar esse imóvel habitável, porque essa é a grande questão. Tem imóveis que são muito bons, mas não tem nenhum tipo de mobília nele, não é um imóvel que seja um imóvel que esteja nos critérios para aluguel de curta temporada. Então, tendo a possibilidade de sair da sua casa, do seu apartamento, para alugar, existe possibilidade. Gil, e isso só é Belém, só é aos arredores de onde vai acontecer o evento? Não. Eu acredito que Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Coraci, Outeiro, toda essa região, ela tem possibilidade de alugar para o momento da COP, tá? Porque assim, a gente tem uma ideia de que 30 minutos é muito tempo, né? A gente tem uma péssima ideia, na verdade, uma ideia errada de tempo em trânsito. Você não vai longe, vai em São Paulo, qualquer lugar que você vá, no mínimo aí 1 hora e meia de trânsito. Por isso que se diz que em Belém tudo é muito perto, né? Já tem um trânsitozinho colocado. Exatamente. Tem uma questão importante no que você traz para a gente, que é assim, tem gente que não tem o hábito, a cultura, né, a habitualidade de fazer aluguel por curta temporada, sente algumas inseguranças em relação ao risco do imóvel, ou o imóvel não está adaptado, e não está em condições ainda de fazer um aluguel de curta temporada. Então, a partir da COP30, que ele entender como funcionam as regras do aluguel por temporada, que ele fizer, e às vezes, em alguns casos, é necessário fazer algumas adequações do imóvel, Sim, né? Ele cria aí, né, uma cultura
no aluguel por temporada, que vai gerar uma renda que talvez não só na COP30, mas ele a partir daí pode colocar, e se ele tiver mais de um imóvel, logicamente, colocar. E aí pode até pensar em fazer uma renda mais permanente do que pontualmente no evento da COP30, Exatamente. que existe uma demanda. Então, em função dessa necessidade, adequação, eu não sei exatamente o que precisa, tem que fazer um checklist, quais são as exigências, também há muita desinformação. E é o que nós temos tentado entregar, né? Tanto a orientação pelo setor de imobiliário, pelo setor de seguro, qual as necessidades, quais as preocupações. Então, o que nós temos no mercado é uma necessidade de informação, de orientação para diminuir algumas resistências, e eu acredito, como você, que sim, que nós teremos uma oferta suficiente, diminuindo essas resistências por desconhecimento, por mero desconhecimento que nós temos com essas pessoas, tanto na parte. Agora, a expectativa dos hóspedes, né? Será que vai ter? Será que não vai ter? Então, começa a gerar essa especulação. E exatamente por isso, né? Por esse desconhecimento. Exatamente. Então, nós temos feito uma série de reuniões, de eventos, de entrega de informações, e esse podcast também tem essa finalidade, né? De trazer ainda mais informações em relação a essa questão. Em relação ao papel do seguro, no aluguel de curta temporada, a gente sabe que tem uma diversidade de possibilidades de contrato, mas aí eu também, como leiga, disse assim, olha, aquele seguro geral lá da residência, talvez ele não tenha cobertura para o aluguel de curta temporada. Eu preciso fazer um seguro específico, está sendo criado um produto específico para essa condição. Então, o que você tem para trazer para a gente, Gustavo? Certo, perfeito. Essa é uma pergunta que a gente tem ouvido praticamente todos os dias ultimamente, né? Olha, meu seguro, minha casa já tem um seguro residencial, posso alugar? Esse seguro ele vai ser suficiente para cobrir qualquer dano ou sinistro que aconteça quando eu alugar nesse período da COP? Então, na verdade, a pessoa quando ela contrata um seguro, primeiro ela tem que checar se aquela seguradora ela tem aceitação de seguro residencial por temporada, né? Que é um prazo menor, que geralmente pela imobiliária, normalmente o contrato de aluguel é de um ano, não é isso, Gil? Esse seguro contratado normalmente, inclusive pode o inquilino contratar o seguro no nome dele, ele como proponente segurado e o proprietário como beneficiário dessa pólice para a indenização de prédio, tá? E também de conteúdo se ele possuir móveis, eletrodoméstico, pode se contratar normalmente. Para os casos de seguros residenciais, para esse período da COP, que vão ser alugados através das plataformas digitais, como Booking, Airbnb, que são as mais famosas, sim, existem seguradoras no mercado que elas têm aceitação, elas estão nas cláusulas dela que têm aceitação normal para as coberturas contratadas. O que deve ser avaliado e o que muita gente não tem esse conhecimento é, como eu falei no início, não existe um seguro total. Então, por exemplo, se o inquilino ele rasgar o teu sofá, não existe nenhum tipo de cobertura para isso. Não existe um tipo de cobertura para vandalismo dentro do residencial. Ou até mesmo acontecer um furto. Também não tem cobertura, porque ele é um inquilino, ele tem a chave, não teve vestígio. Vai ser um desaparecimento que não vai ter nenhum vestígio, não vai ter como provar. Então, existe sim um seguro para as coberturas que devem ser avaliadas, que são as tradicionais, uma cobertura básica que é incêndio, mas vai ter cobertura, por exemplo, para uma quebra de vidro, para uma responsabilidade civil, se acontecer algum dano material ou corporal a um terceiro, que seja um vizinho, por exemplo, ou até mesmo o condomínio, terá cobertura, né, até o limite de valor contratado para essa indenização. Então, o que a pessoa tem que ter ciência é isso: a louça dela não vai ter cobertura, se a pessoa derramou lá uma bebida no tapete de peça caríssimo, o seguro não vai ter nenhuma pólice seguro, nenhuma seguradora. Nós conversamos com todas as seguradoras, não vai ter um produto específico para esse tipo de situação. Agora, para proteger o bem contra os maiores riscos, sim, existem seguradoras que estão normalmente emitindo a pólice para garantir a indenização se vier ocorrer algum sinistro. Justamente
quem está hoje resistente, ele pensa nesses principais riscos, né? Quais são os principais riscos que eu preciso me proteger, né? Quais são as possibilidades que eu preciso prever? E quem já tem alguma experiência com aluguel por curta temporada, já foi conhecendo as necessidades do que proteger, do que não proteger, do que é importante fazer. Então, para quem já tem essa experiência em relação a isso. Então, você imagina que você vai fazer uma seguradora, vai fazer aquele checklist do que você entrega, né? Quando o inquilino recebe, o locatário recebe, tem o checklist do que ele recebeu, do que ele assina, né, do tipo de responsabilidade que ele vai assumir a partir dali, né? Na verdade, Regina, eu acho que a Gil ela pode até confirmar, não sei se ela tem esse conhecimento, mas quando você cadastra o seu imóvel para alugar pelo Airbnb, por exemplo, lá existe um contrato e ela deve fazer um inventário de tudo que O tem dentro do inventário. imóvel, né? Então, a quantidade de talher, né, de taça, então tem essas informações. Independente de onde for o cadastro, precisa fazer um checklist de tudo. Por isso que eu sempre oriento. Se o que for de pessoal que não puder. Porque o que um inquilino, quando ele entra num imóvel, o que ele vai precisar? O que ele precisa? Ele precisa ter cama com roupa de cama, toalhas, o banheiro ele precisa estar completo, a cozinha precisa ter, ele precisa estar completa, precisa ter um, um negócio de fazer pão lá, de esquentar o pão, tem que ter uma air fryer, fogão, micro-ondas, geladeira, tudo tem que estar funcionando dentro da casa. É como se a pessoa saísse da casa e deixasse. Precisa ter Prontinho. panela, talher, a louça dela precisa existir dentro, ainda que ele não vá utilizar, mas precisa ter. Aí ele precisa um checklist, Esse inventário que você fala. faz um inventário do que tem no imóvel para que ele entenda que quando ele voltar, a gente faz novamente o inventário, né, devolvendo o imóvel. Essa que é a... Até Então, se eu tivesse interesse de colocar um imóvel para disponibilizar, aí existe uma necessidade. Então, vai lá, se cumpre uma necessidade, falta isso, em tempo de se fazer alguma adequação, de fazer alguma adaptação, para Exatamente. cumprir o que seriam esses itens mínimos, né, Isso. de entrega do imóvel para esse momento da COP30. Então, Nós muito estamos em tempo nessa ainda, fase, né? né? Tá exatamente nessa fase, conhecendo o que é adaptável, o que precisa, o que não precisa já está pronto para alugar, o que precisa fazer Exatamente. alguma adequação. O que eu percebo é justamente essa conversa, né? Está em fase de necessidade, adequação, se o imóvel está apto, se o imóvel não está apto, se existe algum item que precisava cumprir, o que seria uma condição básica de colocar o imóvel em aluguel de Gina, curta só para temporada. complementar, é muito importante isso, né, que você levantou esse assunto agora, e a Gil ela complementou sobre a questão de ter o inventário, porque não necessariamente a seguradora ela vai realizar uma inspeção nesse imóvel, Sim. tá? Existem situações, e na grande maioria, onde ela emite a apólice de seguro de imediato. Ela não vai olhar o que tem dentro do imóvel, né? Aí você pode se perguntar assim, mas e aí, Gustavo, se acontecer lá um incêndio, como é que ela vai saber o que tem dentro? Você vai ter que enviar o seu inventário para ela. Muito provavelmente você não vai ter nota fiscal de muita coisa que está há bastante tempo na casa já. E ela consegue identificar através de vestígio, por incrível que pareça. Pode ser o maior dos incêndios, a seguradora ela consegue identificar onde tinha uma cama, onde tinha uma mesa, as cadeiras, e aí ela pede para você enviar o orçamento do modelo que você tinha para ela apurar se de fato condiz com o que você informou. Então, é importante que a pessoa ela tenha o inventário dos bens dela, independente se vai ser para aluguel de temporada ou para o seu seguro próprio, é importante. Aqui estou pensando como leiga, assim, né? A gente faz a viagem, o seguro viagem é basicamente obrigatório. Claro que ninguém espera que vai usar o seguro viagem, mas ele está lá para uma necessidade. A gente chama de, né, uma prevenção. Então ninguém espera que vai acontecer nenhum incêndio, nenhum furto, nem nada. Mas é uma questão de cultura, de prevenção, de minimizar o risco, né? Então, se essa preocupação que você tem com o seu imóvel, né, então é possível fazer esse seguro e aí sana essa preocupação, minimiza o risco, tá? Mas claro que quando a gente faz o seguro viagem, ninguém espera que se vá usar o seguro, né? Você tem uma cobertura, no caso de uma locação de imóvel, a importância do seguro, e no caso do curta temporada, algumas regras específicas para checar
né, cumprimento desse contrato, e logicamente depende do contrato, né, E, Regina, que foi assim, estabelecido. o curta temporada é até mais sensível, porque o aluguel normal, você não precisa deixar nenhum tipo de móvel, nenhum tipo de Entendi. mobília, nenhum tipo de louça, nada. Um aluguel normal, você sai do imóvel, ele deixa ele vazio e volta no imóvel, só precisa estar pintado exatamente como você deixou. O por curta temporada, ele é mais sensível, porque você tem pessoas que têm o imóvel já mobiliado só para aquela finalidade. Mas hoje nós estamos falando que você que construiu a sua casa, que mobiliou, que deixou a tua casa do teu jeito, você vai colocar uma outra pessoa que você não conhece dentro da casa. Então, tem muitos proprietários que estão mais resistentes por conta de, não, mas a minha casa, o meu móvel, né? E se acontecer alguma coisa? Por isso que é muito importante, quando eu vi o Gustavo, eu disse, nossa, a gente tem que se aproximar mais mesmo, porque é obrigatório o seguro, Eu lembrava, né, principalmente como nesses casos. locatária, assim, já usei imóveis de curta temporada, e aí dependendo do contrato, dependendo da qualidade do imóvel, mas aí coloca lá com a doméstica da casa, né, com segurança da casa, justamente porque a pessoa está lá, de qualquer forma, supervisionando esse uso, dependendo da condição do contrato do imóvel. Essa também é uma estratégia que possa ser utilizada, né? Eu queria passar por um item que eu acho interessante pela especialidade de vocês, né, nas áreas respectivas. Dicas e recomendações. Quais recomendações você daria para quem quer alugar esse imóvel? Nessa área específica de seguro, checar o seguro que eu já tenho, se eu não tenho seguro, correr para fazer, mas assim, achando que a minha apólice está segurando, eu tenho que checar as prazas que estão feitas, revisitar, buscar uma consultoria. Quais são as recomendações que você daria nessa área específica? Exato, Regina. É exatamente isso que você comentou agora. Primeiro, que você tem que avaliar se a sua apólice, as coberturas, ela condiz com o seu patrimônio, tá? Não só com o seu patrimônio, mas quando a gente vai falar de um apartamento, uma sala comercial, assim, a gente não tem ideia da quantidade de sinistro que acontece por conta de vazamento de água, um transtorno terrível. Então, a apólice de seguro, ela não é só contra incêndio. Certo. Então, existem vários fatores que eles podem ocorrer e causar um dano financeiro, e causar aí uma situação chata com o vizinho, com o próprio condomínio, que pode lhe amparar. Então, você tem que ter um corretor que ele seja especialista nessa área para ele avaliar a sua apólice, né? Desde a formalização, se for um seguro novo, eu não tenho seguro. O que que você me orienta a contratar? Eu moro numa casa em condomínio fechado, é uma casa de veraneio que eu alugo, que eu vou pouco. Então, são coisas diferentes que devem ser avaliadas cuidadosamente, com o valor do patrimônio, com os móveis que tem dentro, avaliar os riscos que existem, não é só incêndio. E aí, para essa questão da aluguel por curta temporada, é você pedir para o corretor lhe enviar as condições gerais, que são as cláusulas do seguro, tá? Especificando lá onde tem a cobertura com aceitação para essa questão de aluguel por curta temporada, que existem seguradoras que não aceitam, elas só aceitam um contrato de aluguel de 1 ano, como é feito lá na imobiliária, né, ou do locador direto com o locatário. Mas ela deve ser observada cuidadosamente, guardar essas condições gerais para, se acontecer algum problema, ela saber que ela vai ser assistida pela seguradora que ela contratou. O importante é que o seguro ela protege as duas partes, né? Então, assim, se eu estou locando um imóvel que está segurado, claro que isso me deixa com maior tranquilidade, tanto para quem está locando, para quem é o locatário e o locador, né? Saber que ali tem um caso fortuito de sinistro, tem algum tipo de cobertura, né? Então, isso tranquiliza as duas partes, né? Exatamente. Saber se tem seguro. E efetivamente não deveria nem acontecer, né? A locação sem um seguro. Deveria ser igual seguro viagem mesmo, Isso é obrigatório. deveria É a ser, né, lei do, obrigatória. lei do Do inquilinato, né? Na inquilinato. casa de locação tem que ter a segurança. Tem que Então tem ter. uma obrigação aí, né? Exato. Como garantir essa experiência, né, segura, segura e rentável? Nós estamos falando de preços, né? De formação, você tocou muito na questão da formação do preço dessa locação.
e a gente sabe que há alguma especulação no mercado em torno disso, mas como assegurar para o locatário que vem, que se percebe uma possível especulação desse preço, mas também para aquele locador que ele tenha realmente uma receita do aluguel que cubra aí, né, que faça transformar isso em uma oportunidade de negócio, uma experiência boa para as duas partes, tá? E aí você tocou nessa questão, nessa dificuldade hoje da formação de preço. Como é que você vê, como a Câmara de Imobiliário pode estar chamando os corretores imobiliários, orientando, a exemplo, que a CP tem desenvolvido várias ações, uma delas foi A sobre a Câmara de cartilha, né? Condomínio, né, que a gente recebeu na CP 500 síndicos buscando, na verdade, mais informações. Foi oferecida uma cartilha e um acesso a mais informações, justamente para diminuir, né, essa preocupação pela ausência de orientações. Então, como é que a gente faz na área de imobiliária para garantir essa experiência positiva, né, para os dois lados? Então, para quem está buscando o imóvel, para quem está colocando esse imóvel, a gente sabe que em algum momento o mercado vai se ajustar, né? Sim, sim, e assim, eu estou muito assim positiva e nós estamos acompanhando, né, principalmente nas plataformas, e eu já acho que esses valores, essas altas de preço já estão se ajustando, tá? Por quê? Justamente porque começamos a colocar os imóveis, mais imóveis, para aí começamos a falar muito sobre isso, trazer à luz a informação, e assim, não existe uma garantia, né, de que vá acontecer. Todo evento, ele é dinâmico, né? Então, assim, especula-se algo e aí começa a ter aquela, né, aquela expectativa de como é que vai ser, será, dá, não dá. Aí muitos proprietários ouviram que poderiam ganhar muito dinheiro e aí começaram não, o meu imóvel, assim, eu gostaria de colocar o meu imóvel a R$ 1 milhão. Vale R$ 1 milhão o meu imóvel durante 12 dias? Aí é o que se precisa avaliar. E O mercado que vai validar, né, essa relação, né? aí que entra exatamente o nosso mercado, o nosso corretor de imóveis, que muitas vezes, tá, Regina, não é o corretor que tá, é justamente isso que eu estou falando. Muitas vezes o cliente, o próprio cliente, acha que pode, não, porque o meu imóvel, porque tem aquele apego com o imóvel, né? Porque o imóvel dele não é um imóvel de curta temporada de aluguel, é o imóvel dele. E ele quer alugar, ele quer. E eu não vou dizer que nem todos conseguiriam. Eu acredito que um ou outro consiga, né, ganhar esse dinheiro, mas não é a realidade de todos, até porque a gente vê que as notícias elas se espalham muito rápido e aí começam a falar, se especular se é o melhor momento para Belém, se vai ter realmente demanda, né, imóvel suficiente para suprir. Mas assim, eu acredito que até a COP a gente consiga suprir a quantidade de leitos que vão ser necessários. E assim, vai acontecer o evento vai ser tranquilo, eu acredito muito nisso, porque tem muita gente que já está com a programação de sair de Belém justamente para colocar os seus imóveis para alugar. Então, garantir que vai ser tranquilo, a gente não garante, né? Não existe essa garantia, mas com certeza com a movimentação do mercado, eu acredito que vai dar tudo certo, sim. A gente garante que a oportunidade de negócio não vai A faltar, né? oportunidade já está Tem aí, que né? saber quem vai conseguir aproveitar Exatamente. nesse sentido. Com responsabilidade, eu falo muito sobre isso, né? Responsabilidade é necessária nesse momento. Responsabilidade com o cliente, né? Porque uma vez que eu digo para você que o teu imóvel vale R$ 1 milhão, fecha um contrato de exclusividade comigo durante 3 meses ou durante 6 meses e eu não consigo alugar o teu imóvel, né? E aí você vê outros imóveis sendo alugados, outras pessoas alugando, e aí lá na frente você vai precisar baixar o valor desse aluguel, vai gerar frustração. Então, assim, a responsabilidade de levar uma informação correta, é por isso que tem muita gente que chega, o meu imóvel. Não, eu tenho responsabilidade com você, contigo, com a minha empresa, porque eu não comecei ontem, né? A minha empresa está há 10 anos no mercado. Então, eu não posso simplesmente ser leviana com você e te dar uma informação errada. Então, o que eu entendo que vai
levar o nosso mercado para a COP de forma mais tranquila é que todo mundo fale a mesma língua, que todos estejam na mesma página, que todo mundo tenha responsabilidade e entenda. Oportunidade de ganhar dinheiro? Sim. Oportunidade de ficar rico, de ficar milionário? 15 dias, dificilmente, né? Isso. Nós temos a possibilidade, por exemplo, no momento que a gente tem informação que está sendo construída uma plataforma, que os imóveis vão estar lá disponibilizados, uma vez cadastrados, eles estão aptos para locação, porque vão passar pelo checklist de informação, e aí vai começar a dirimir essa informação de que não existe imóvel disponível, né? Vai acabar o mercado se ajustando em relação a essa demanda e essa oferta, então isso vai começar a entrar, o mercado se regularizar, né? Então, primeira especulação, não existe imóvel disponível. Segundo, há uma cultura, e aí eu acho que Belém ainda tem pouca experiência, você tem essa informação com aluguel por curta temporada, Sim. mas a partir daí muita gente foi buscar essa informação, muitos condomínios não faziam, né? Não faziam, já temos aí uma demanda. No evento de síndico já foi possível mostrar que foram buscar a informação, que estão ajustando aí seus estatutos, estão colocando os apartamentos que não faziam antes de aluguel de curta temporada, estão disponibilizando. Então, eu praticamente acho que essa demanda e essa oferta vai se ajustar em tempo, e aí o mercado vai se autorregularizar em relação a preços, né? E é muito importante também, você até falou em relação a dicas de como, né, se tornar esse processo mais tranquilo. Se você mora num condomínio fechado, procure saber qual é a convenção de condomínio, se a convenção permite. Se não permite, existe uma regra para que passe a permitir. Então, assim, existem, né? Ainda muitos condomínios que estão resistentes a abrir para curta temporada. Então, é muito importante, temos tempo ainda, mas tem uma regra para que se mude uma convenção. Então, é muito importante, de novo, informação. Quero alugar, moro num condomínio fechado, como é que funciona? Aceita? Porque, assim, é muito importante. Antes, como não tinha, assim, não estava tão divulgada a questão e não tinha cultura mesmo, tá? De curta temporada. Existem condomínios hoje que não permitem que antes as pessoas faziam. Só que hoje, como está na mídia, todo mundo. Mas eles participaram daquele evento lá da CP, né, que tinha mais de 500 síndicos lá, ouviram a informação, o síndico voltou, reuniu, né, com todo mundo, fez lá uma assembleia, decidiram se vão alterar o estatuto, mas então a informação está chegando, Está chegando. está mudando nesse cenário, né, da informação, e aí se você, o proprietário do imóvel, procura a orientação do teu síndico, do teu condomínio, se ele já tem essa informação, e saber que existe uma cartilha disponibilizada de orientação, quando fazer, o que precisa fazer, então em relação aos condomínios, né, os síndicos já foram feitos. Em relação à especulação imobiliária, a gente sabe que o mercado está trabalhando para suprir essa demanda, fazer esse nivelamento de preço, né, de demanda e oferta. Acho que muito em breve a gente tem a informação de todos os imóveis que estão disponíveis para locação. Sim. Vai diminuir essa preocupação de quem vem, será que vai ter, será que não vai ter, né, o imóvel. Então, é uma boa experiência que todos nós, né, enquanto cidadão, enquanto setores que estamos aqui envolvidos, vamos ter. É um tema que vai nos levar para fazer, né? Um podcast 2, um podcast 3. Quem está nos ouvindo, mande as informações para a CP, né? Que nós vamos estar respondendo. Ações efetivas, próximas, o que tem por aí? O que vem por aí? Da Câmara de Imobiliária, da Câmara de Seguro, que a gente já aproveita aqui para divulgar e para convidar, para que as pessoas possam vir tirar suas dúvidas. O que tem aí na trilha, Gustavo, da Câmara de Seguros, da Câmara depois de Imobiliária? Bom, pela Câmara de Seguros, a gente está trabalhando aí arduamente, em parceria com o nosso sindicato, né, com o Sincor Pará, trabalhando em conjunto, justamente nesse trabalho de conscientização, junto com os corretores, chamando as seguradoras para a gente alinhar quais são os principais produtos. E nós temos falado não só do seguro residencial, nós temos falado de outras possibilidades. Por exemplo, nós vamos receber em torno de 60 mil turistas, não é isso? A expectativa para receber esse público. Então, nós temos falado muito também
para o segmento de bares e restaurantes. Eles têm que ter uma boa apólice de seguros, de responsabilidade civil, tem seguro aí que vai cobrir diversas situações, até mesmo uma intoxicação alimentar, que pode causar um mal, uma internação a esta pessoa. Nós temos um seguro que está muito em alta procura, nós percebemos o aumento de reforma nos imóveis. O proprietário do imóvel ele está fazendo as devidas melhorias para ele conseguir precificar melhor o aluguel dele. E o seguro de obra para pequenas reformas, ele é muito importante porque ele Interessante. acontece, dá sinistro, tem erro de projeto, tem perda financeira, tem danos contra terceiros, enfim, então não estamos trabalhando unicamente no residencial, mas em paralelo com Também. esses demais produtos e também a nossa Câmara está desenvolvendo uma cartilha de orientação sobre as principais demandas de seguro para a COP30. E nós vamos entregar em breve mais uma cartilha, então, na área de seguro. Vamos. Isso. Na trilha da Câmara de Imobiliária, o que a gente tem aí para divulgar, para já convocar as pessoas para participarem e terem mais informações? Sim, no dia 5 de março nós vamos ter uma nova live, né? Uma live com um advogado também, doutor José Maria. Qual é a nossa grande, onde é que a gente está atacando? Deixar que o proprietário e o corretor de imóveis estejam totalmente aptos a fazer um contrato, a assinar um contrato de prestação de serviço. Porque muitos corretores não têm uma plataforma, não utilizam plataforma, não estão junto com outras imobiliárias, estão fazendo parcerias sim, mas muita gente me pede cláusula, modelo de contrato de curta temporada. Muitos corretores pedem. Então, é muito importante, e a gente está fazendo esse trabalho hoje de levar parcerias com advogados, parcerias com. Já fizemos live também com uma pessoa que já é anfitriã do Airbnb, para quem quiser, né? Não é a nossa especialidade e nem é o que a gente vai fazer, mas para quem queira, né? Um proprietário que queira fazer diretamente, ou um corretor que queira fazer, que queira se tornar anfitrião. Então, estamos trazendo várias informações para que o corretor, tanto, e a gente vai ter agora um outro evento falando também. Esse evento com o doutor José Maria vai falar sobre contrato. Direito Tá, imobiliário, né? exatamente. Sobre contrato, ontem nós estávamos com a doutora Lídia Lamarão também, na ACP. Nós teremos um outro evento também para falar só sobre precificação. E nós estamos fazendo vários workshops, juntando com outras imobiliárias também, pessoas que já trabalham com aluguel de curta temporada, para trazer o máximo de informação para que esses corretores e esses proprietários, porque assim, qual a expectativa de um proprietário hoje? É de ele ter uma renda extra, e qual é a expectativa de quem está vindo, né? De um inquilino, Uma boa de um experiência, né? hóspede, é de ter uma boa experiência. Então, assim, o nosso intuito hoje é fazer com que as duas partes estejam satisfeitas, fazer com que o evento seja um evento que deixe uma boa imagem do nosso estado, da nossa cidade, e fazer também com que todos nós fiquemos felizes com esse evento, estando em Belém ou estando na Europa, né? Onde for, Estando em onde Salinas, esteve a COP, né? né? Exatamente. Então, assim, o importante é todos que estiverem envolvidos nesse processo, que fiquem bem, que fiquem felizes, que saiam felizes desse momento, porque esse que é o intuito. A COP veio para isso. O importante é acrescentar que a Câmara de Contabilidade vai estar parceira nessas ações para trazer a Importante, informação isso, do imposto de importante. renda, da Importante. tributação, trazer as peculiaridades, se você recebe o aluguel de uma pessoa jurídica, e se você é uma pessoa física, como tributar, como oferecer isso para a tributação. Se você é uma pessoa física, qual é o tipo de tributação e a preocupação que tem que ter, quando fazer, como fazer. Então, esses E olha, alertas importantes tem que ter, porque assim, para cada situação específica, há uma orientação. Então, eu exatamente. recebo aluguel em novembro
e vou pagar lá na declaração do imposto de renda. Então, em regra, né, a pessoa física tributa no momento do recebimento. A declaração do imposto de renda é uma mera informação. Como tributar? A informação é: você está recebendo de uma empresa, você está recebendo de uma pessoa física, aí a despesa com a imobiliária, o que a gente vai fazer com isso? Então, tem muita orientação que nós também vamos compartilhar para que as pessoas tenham cada vez mais a informação e possam ter tranquilidade, tanto para quem vai fazer a locação, né, como também vem e aí viver essa experiência. Gilcilene Regina, Gustavo. assim, só para complementar aqui essa questão que você falou, é muito importante. Muitos corretores, muitos proprietários não estão contando o imposto de renda. Importante na precificação, né? Exatamente. Então, gente, assim, nós vamos estar juntos no momento de precificação, né? Para dizer, olha, cuidado, quando for formar o teu preço, lembra, né? Que exatamente. você tem que incluir aí os cálculos dos tributos incidentes, né? Gicilene e Gustavo, muito obrigado pela participação. Eu sei que a gente gostaria de ter logo aqui uma live 2, né, dessa hora. Compartilhar os seus conhecimentos sobre um mercado tão importante, com essa missão, né, de realmente trazer mais informação, de qualificar a informação efetivamente por uma demanda específica da COP30, mas a partir daí a gente vira uma cultura de uma nova oportunidade de mercado. Com certeza, a partir dela e o legado dela vai aumentar, né, essa cultura da locação por temporada. Para você que nos acompanhou, esperamos que tenha aproveitado as informações. Fica o convite para acompanhar as iniciativas da CP. Siga as nossas redes sociais e as datas dos eventos que vão ser oferecidos pela Câmara de Seguro, pelo setor imobiliário e por todos os outros setores da CP. É a CP na COP30.